Vamos começar pelo elefante na sala, como eu brinquei, né? Que é a boa e velha questão da advocacia pública como carreira de Estado. Se ela é, não é, em que termos isso está posto na PEC 32. E aí a primeira pergunta que a gente tem que se fazer é, do ponto de vista da PEC, por que isso é relevante? Quer dizer, qual é a diferença entre a advocacia pública ser ou não ser considerada carreira de Estado? Muito bem, isto será relevante do ponto de vista estritamente da PEC, como ela está posta, primeiro porque definirá o período mínimo do chamado vínculo de experiência. Essa é uma figura que a PEC 32 revive, é uma figura que já existia no ordenamento jurídico em alguns estados, no meu estado existia, né? Uma figura de uma etapa do concurso que envolve o exercício em concreto da função. O vínculo de experiência é isto. E nos termos da proposição da PEC, o vínculo de experiência das carreiras de Estado é mais longo do que o vínculo de experiência das carreiras típicas. Período mínimo, né? Bem entendido. Então essa é um primeiro efeito de você ser considerado categoria típica de Estado. Segundo efeito, e esse é um efeito que está posto assim de maneira mais subreptícia, é que nos termos também propostos pela PEC, ser carreira de Estado atrai uma vedação à acumulação, não com cargo público, hein, amigos, que é o tradicional, mas com qualquer atividade remunerada. O que é muito mais amplo do que a situação que a gente vivencia hoje, né? À exceção da docência. Então, isto também é um efeito de ser carreira de Estado. Também será um efeito de ser carreira do Estado a garantia da vedação à redução de jornada de trabalho e, consequentemente, de remuneração. Isso está lá no artigo 37, parágrafo 20, proposto pela PEC. Né? Exclui os ocupantes das carreiras de Estado do compartilhamento entre entes federados nos chamados instrumentos de cooperação, que é uma previsão nova aí do artigo 37A. Gera a garantia de filiação ao regime próprio de previdência, a garantia de estabilidade, que é aquilo que sempre e logo atrai a atenção, né? E também as carreiras de Estado estão excluídas de uma autorização que se conferiu ao chefe do Poder Executivo para alterar e reorganizar cargos públicos, né? Muito bem, e o que a PEC nos diz sobre quem seja carreira de Estado, como se define a carreira de Estado? Aí ela usa uma formulação que envolve uma tentativa de um exercício de equilíbrio entre intervir na matéria e respeitar a autonomia de entidades federadas. Esse é o grande desafio que esta PEC enfrenta, como equilibrar a introdução dos modelos que ela pretende trazer e a autonomia das entidades federadas. Então, nesta matéria, o que ela disse? Olha, haverá uma lei complementar de caráter nacional que vai definir quais sejam os critérios para a definição de cargos típicos de Estado. Isso está lá no artigo 39A, parágrafo 1º. E depois, nos termos do artigo 39A, né, caput e incisos, cada ente federado editará sua própria lei dispondo sobre o regime de seus servidores, no âmbito das suas competências, e na disposição do regime dos seus servidores, à luz dos critérios para a definição do que sejam funções de carreiras típicas de Estado, ela dirá, olha, no quadro da Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro, observados os critérios da lei complementar, são carreiras de Estado, procurador do município do Rio de Janeiro, e sei lá mais o que a lei complementar venha a apontar, né? E este é o modelo proposto pela PEC. Esse é um modelo que tem algumas dificuldades de ordem geral, e esse é um vício da PEC como um todo, né? Um vício de centralização, né? Existem carreiras que a gente intuitivamente percebe que são carreiras de Estado, mas outras não, e cuja definição pode depender de particularidades regionais, né? Muito bem, mas no campo da advocacia de Estado, isso é perigoso, não é perigoso? Podemos pensar numa lei complementar
que diga que a advocacia de Estado não é carreira de Estado, né? Que diga que procurador do município não é carreira de Estado. Eu penso que este é um risco muito pequeno. E penso que o risco é muito pequeno porque já temos manifestações reiteradas do Supremo Tribunal Federal que afirma que a advocacia pública é carreira de Estado. E os fundamentos para tanto não são alterados pela PEC 32. Né? Só para dar um exemplo de uma decisão do ano passado, é o recurso extraordinário 663-696 do ministro Luiz Fux, onde ele, numa determinada passagem, diz lá: desse modo, assim como se verifica com as advocacias já estruturadas da União e dos Estados, também se afirma que os procuradores municipais constituem carreiras típicas de Estado. Então, acho que a gente já tem uma proclamação à vida no âmbito do Supremo Tribunal Federal de que se cuide de carreira típica de Estado. O problema que eu vejo, e que talvez as leis dos entes federados devam ter mais atenção, vem de uma maneira mais sibilina, vem dos chamados cargos de liderança e assessoramento. E por que eu estou afirmando isso? Porque no modelo proposto pela PEC 32, os cargos de liderança e assessoramento, antigos cargos em comissão, passam a poder contemplar também funções técnicas. E aí eu penso que mora o perigo. Porque você pode, eventualmente, ter a criação de cargos de liderança e assessoramento com funções técnicas para o exercício, por exemplo, de consultoria. E aí isto ofereceria a um gestor menos preocupado com a zeladoria da juridicidade a oportunidade de escolher. Olha, isso aqui eu mando para quem? Para o pessoal da carreira de Estado ou mando para um ocupante de um cargo de liderança e assessoramento? Então, e vejam, amigos, que o campo da consultoria é o campo mais difícil para a gente delimitar. Porque representação judicial é representação judicial. Basta a gente dizer, lutar politicamente para que se tenha por claro nas respectivas leis estaduais ou municipais que a representação judicial é função privativa da advocacia do Estado e a matéria está equacionada. Agora, consultoria é muito complicado, né? Como a gente delimita o que seja exercício da consultoria jurídica de maneira inequívoca na lei? Isto é uma coisa mais complexa. E acho que aí nós teremos que ter uma atenção especial, né? Seja na eventual intervenção no processamento legislativo da PEC em relação a esse desenho de cargos de liderança e assessoramento, que me parece um desastre essa ideia de que eles sejam abertos para funções técnicas, seja no desenvolvimento legislativo em cada qual dos entes federados para preservar a nossa esfera de atuação enquanto órgãos de advocacia pública. E, amigos, estou preocupado em fazer essa sinalização porque, vejam, o uso do cachimbo faz a boca torta. Nós somos formados desde o primeiro período da universidade com a ideia de que a coisa mais importante que o advogado faz é o patrocínio judicial. Aí a gente passa o curso inteiro aprendendo processo isso, processo daqui, processo civil, processo penal, teoria geral do processo, e aí a gente sai, aí a gente vê filme, minissérie na Netflix, aí o cara lá no julgamento sobe na tribuna, a gente sonha com o dia que vai subir na tribuna do Supremo Tribunal Federal, e aí a gente tem uma fixação na questão do processo, que, é claro, é muito relevante, sem sombra de dúvida, e ninguém aqui está dizendo que o processo judicial não é relevante. Mas o lugar onde a gente pode mais adequadamente desenvolver a tarefa que a Constituição nos confiou não é no processo judicial, é na consultoria. Seja na atuação preventiva para que o processo judicial não aconteça, seja na atuação que dá causa, que dá consequência, melhor dizendo, ao processo judicial. Olha, perdemos por isso, precisamos reconfigurar, isso está errado, precisamos fazer diferente, né? Então, aí é o lugar mais importante para a gente desenvolver a função que a Constituição efetivamente nos deu. Mas a gente secundariza isso, porque a gente fica preocupadíssimo com o prazo. Olha o prazo, né? Quer deixar um procurador, um advogado público nervoso? Fala do prazo. Ai, o prazo!
Aí agora então, com meios eletrônicos, só para pegar o tema aí central da nossa conferência, aí é que a gente está mais desesperado, porque como esses troços andam rápido, né? Outro dia o colega dizia para mim, Vanício, o mesmo processo, 3 publicações no mesmo mês, né? E amigos, lamento dizer, não vai melhorar. Não vai melhorar pela simples circunstância de que as intervenções do judiciário, que acontecem ao longo do processo, elas, no mais das vezes, são de mero impulsionamento. Por isso elas são delegadas, né, ao cartório. Abre vista ao MP, vista ao não sei o quê, vista... Já as nossas intervenções como advogados públicos, elas sempre têm conteúdo decisório. Quando a gente contesta, tem conteúdo decisório, porque nós vamos definir os limites da tese jurídica que vai ser discutida. Quando a gente é indagado se tem provas a produzir, tem manifestação decisória, né? Quando a gente é chamado a se manifestar sobre a perícia, também tem conteúdo decisório. Então, o impulsionamento do processo pelo judiciário, ele tenderá sempre a se acelerar e se beneficiar dos recursos tecnológicos. O nosso não. Não. Vanício, mas a gente está botando um sistema aqui na procuradoria que é uma beleza. Ótimo, né? Mas sempre vai precisar do procurador parar, o advogado público parar para pensar, aqui eu tenho prova a produzir ou não tenho? Aqui esse elemento eu junto ou não junto, né? Então, assim, esta questão da velocidade e do volume dos processos judiciais, ela não vai se reverter. E é por isso que a gente precisa atuar nas pontas que têm efetivamente potencial de fazer isso diminuir, que é a consultoria antes e a correção da atuação da administração depois. Tudo isso eu trouxe à luz para que a gente se desperte para a importância da gente impedir que a gente perca a consultoria, que é o nosso viés mais rico de atuação, com esse mau uso da figura dos cargos de liderança e assessoramento. Viu o vídeo? Gostou do comentário? Quer saber mais? Então subscreve o canal. Vai lá, tem um retângulozinho escrito subscribe. Aí você clica e depois toca o sininho, que aí toda vez que entrar material novo você vai receber uma notificação. E assim a gente continua trocando ideias. Vai lá, subscreve.